Olá, meus amigos, tudo bem? É um prazer para mim estar aqui mais uma vez para a nossa aula número 2 desse curso maravilhoso, O Mistério da Profecia. O mistério de hoje vai tratar de um assunto extraordinário. Prepare o seu coração para ouvir, para meditar, para receber, para entender coisas profundas de Deus para a sua vida. O mistério de hoje está na página 27. Vai da página 27 até a página 46. E o título é Os Sinais da Última Crise. Esse livro é maravilhoso. Você já tem, não tem? Já possui esse material? Muito bem, meus parabéns. E se você ainda não possui, adquira já o seu para que você possa se aprofundar, porque esse material é mais que um livro. É como se fosse um curso bíblico mesmo. É, na verdade, um manual de estudos proféticos teológicos. Vale a pena você se aprofundar nesse assunto. Você é meu convidado especial para conhecer hoje esse segundo capítulo, Os Sinais da Última Crise. Aqui, por exemplo, eu tenho algumas frases que são impactantes. Por exemplo, aqui eu tenho assim, à medida que o fim se aproxima, Jesus alerta para o surgimento de vários acontecimentos. Um deles é falsos cristos e falsos profetas. Veja, isso que eu falei está na página 31. Olha o que está na página 32. Ao mesmo tempo em que os líderes nacionais estão falando de paz, eles estão se armando para a guerra. A tinta dos tratados de paz mal secou e eles já estão guerreando outra vez. Impressionante, não é? Você já vê que esse livro tem muita coisa interessantíssima. Vale a pena estudar o capítulo 2. Mas para a gente poder analisar bem esse título, Os Sinais da Última Crise, eu convido você a abrir sua Bíblia Sagrada, juntamente comigo, no livro de Mateus, no capítulo 24, e o versículo 3, que diz assim, 24, 3. Está escrito, no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram, dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Uau, essa é uma pergunta interessantíssima. Jesus estava no Monte das Oliveiras, se aproximaram os seus discípulos e fizeram esta pergunta. Esta pergunta tem duas vertentes, ou seja, é como se fossem duas perguntas em uma só. O primeiro ponto foi, que sinal haverá da tua vinda? Ou, quando sucederão essas coisas? É o que vamos considerar agora, com base no capítulo 2 do livro O Mistério da Profecia. Esse texto, que apresenta duas perguntas em uma só, é bastante curioso, porque o texto diz, quando sucederão essas coisas, não é? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? A primeira parte, quando, tem a ver com data, tem a ver com um momento específico. A segunda, que sinal haverá, tem a ver com acontecimentos. Vamos ver o que Jesus respondeu? Aqui, no capítulo 24, verso 36, nós temos a resposta. Diz assim, mas a respeito daquele dia e daquela hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Então, quando Jesus responde a primeira parte da pergunta, Jesus fala que a data ninguém sabe, o dia e a hora ninguém sabe, somente Deus é quem sabe. Então, a primeira parte da pergunta está respondida. Se alguém falar para você assim, o mundo vai acabar em 2022, em 2040, em 2000 não sei o quê, está errado. Jesus disse que ninguém sabe. Nem quando o mundo vai acabar, nem quando Jesus vai voltar. Então, a resposta é clara. O dia e a hora ninguém sabe. E ponto final. Certo? Agora, a pergunta continua. Já que ninguém sabe o dia nem a hora, a pergunta é, que sinal haverá então, para eu saber se esse dia está perto ou se esse dia está longe? Aí sim, com respeito ao sinal ou aos sinais, Jesus então apresenta uma lista, aqui no capítulo 24 de Mateus. Se você for para o versículo 4, Jesus diz assim, e ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane. Verso 5 agora, porque viram muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo e enganarão a muitos. O verso 6 fala, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. E o verso 7 fala, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Aí o verso 8, porém tudo isto é o princípio das dores. Verso 9,
então sereis atribulados. E assim vai, chegando até o versículo 14, que diz: e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. E o verso 13 fala assim: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Uau, que leitura impactante, não é? Que leitura profunda da palavra de Deus, você não acha? É impactante. E não só impactante, como reveladora. Esse é o mistério de hoje, para você saber o que Jesus respondeu quando falou dos sinais. Você percebeu que Jesus fala assim: cuidado para que ninguém vos engane? Com certeza, um dos sinais do fim seria o engano. E muitas pessoas hoje estão usando a Bíblia para enganar as pessoas. Estão transformando a religião num comércio, estão transformando a vida religiosa num negócio, estão muitas vezes ensinando texto fora do contexto e criando uma série de pretextos para justificar a atitude comercial que passaram a fazer com a religião. Então Jesus fala assim: um dos sinais do fim, um dos sinais da crise é: cuidado, o engano vai chegar. E cada dia que passa aparecem enganos novos, não é mesmo? E nessa ideia dos enganos, Jesus também falou assim: cuidado, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, ou eu sou um profeta. Então Jesus fala assim: cuidado com os falsos profetas e com os falsos cristos. Hoje no mundo tem mais de 10 homens dizendo ser Cristo. Tem no Brasil, tem na Guatemala, tem também em Honduras, tem nos Estados Unidos e tem em outros lugares do mundo. Então Jesus disse: cuidado, para que ninguém vos engane. E disse mais: muitos virão em meu nome. Então essas coisas fazem parte do sinal que Jesus mencionou. E além disso, a palavra de Deus também fala sobre guerras. E disse: nos últimos dias as guerras se intensificariam. E você sabe que nos últimos anos muitas guerras surgiram. O século XX foi o século mais sangrento da história, onde muitas guerras eclodiram, onde muitos problemas apareceram. E não somente o século XX, nós começamos o século XXI já com guerras, já com rumores de guerras, ataques, mortes, sangue, violência e tanta coisa. Quando a Bíblia fala das guerras e dos rumores de guerras, está falando da guerra física, está falando da guerra fria, está falando de uma guerra que acontece muitas vezes dentro de nós, ou seja, guerra de uma maneira geral. E, de fato, a Bíblia fala da guerra mesmo física, com armamentos, com tudo isso. E isso tudo já aconteceu, está acontecendo e ainda vai acontecer. De vez em quando você ouve dizer que há uma tensão entre Estados Unidos e Síria, Estados Unidos e tal país, Estados Unidos e mais não sei o quê. É o que a Bíblia fala. E isso vai continuar. Enquanto as pessoas falam de paz por um lado, a guerra acontece por outro lado. Por isso, Jesus respondeu: o dia do fim, o dia da volta de Jesus, ninguém sabe, mas os sinais estão anunciando que esse dia está muito perto. E não apenas as guerras e os rumores de guerras. Jesus também falou de outros assuntos. Eu vou lhe mostrar. No capítulo 24, Jesus fala assim: vocês vão perceber terremotos em vários lugares. Gente, vocês não acreditam. Eu vivi minha primeira experiência de terremoto, sabe aonde? No Chile. Depois na Bolívia, depois no Peru. Ou seja, eu nunca imaginei que eu fosse viver uma experiência de um terremoto. E a Bíblia fala dos terremotos. E nós sabemos que terremotos terríveis já aconteceram. Não somente no Chile, não somente no Peru, mas também nos Estados Unidos, também na Indonésia, também no Japão, também no México. E o terremoto mais assustador da história, sabe qual foi? Foi o terremoto de 1755, o terremoto de Lisboa, quando Lisboa foi invadida por um terremoto e também pelo tsunami. E esse terremoto mexeu não somente com Portugal, mas mexeu com vários outros países. Foi o maior terremoto da história. E a Bíblia fala, essas coisas deveriam acontecer. E de fato estão acontecendo. Alguém pode falar, mas pastor Luiz, sempre houveram terremotos. Sim, verdade, mas nunca com a intensidade e com a frequência desses últimos anos. Não é mesmo?
Assim que o que diz a Bíblia está acontecendo de fato diante dos nossos olhos. E se você continuar a leitura, vai perceber que a Bíblia fala de fome, pestes, fala de filhos contra pais, pais contra filhos, fala que as pessoas seriam arrogantes, blasfemadoras, desobedientes, ingratas, profanas. As pessoas seriam mais amigas dos prazeres que amigas de Deus. Ou seja, tudo isso faz parte desse pacote chamado sinais da última crise e sinais da volta de Jesus. O capítulo 2 desse livro começa a revelar para você e para mim o que realmente vai acontecer. Por isso, eu recomendo você a ler o livro e a ler o capítulo 2, que vai abrir seu entendimento e vai lhe mostrar o caminho certo, o caminho da vitória. E por falar no livro, eu agora volto a ele para você entender os sinais da última crise. Aqui, por exemplo, você percebe na página 33 um subtítulo que diz assim: falsa paz. É verdade. A Bíblia chega a dizer em Tessalonicenses que as pessoas começariam a falar em paz. Paz, paz, paz. E sabe o que diz o apóstolo Paulo aos Tessalonicenses? Ele fala assim: quando andarem dizendo paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Então, a página 33 fala exatamente disso. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 3. Eu vou ler para você um trechinho do livro, que diz assim: uma profecia adicional diz que ao mesmo tempo em que líderes nacionais e internacionais estão falando de paz, eles estão se armando para a guerra. Note o que é dito em 1 Tessalonicenses 5,3. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Interessante, não é? E esse livro vai falando de outros detalhes mais que vale a pena você considerar. Meu amigo e minha amiga, diante de tudo que está acontecendo no mundo hoje, hospitais lotados, cadeias lotadas, centros e salas de psicólogos lotados, problemas físicos, espirituais, emocionais, familiares, divórcio, crise no casamento, filhos usando drogas, filhas rebeldes, pessoas rebeldes, corrupção, falsidade, mentira, engano na política, na sociedade, na igreja, na religião. Todas estas coisas estão dizendo alguma coisa, não está? Está dizendo algo muito profundo, você não concorda comigo? E o que será que está dizendo? Que mistério é esse? Eu pergunto, nós vamos viver um mundo de paz ou não? De acordo com a Bíblia, é possível ter paz no coração, mas no mundo lá fora não terá paz. A Bíblia diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Esse texto mostra que Jesus pode dar paz para o seu coração. Mas, ao mesmo tempo, ele fala assim: no mundo não haverá paz. Porque não existe paz sem Jesus, que é o príncipe da paz. Entendeu? Agora tem uma pergunta a fazer a você. Qual seria, então, o sinal principal do fim? Por que é que fala assim, os sinais da última crise? Qual é o sinal principal? O sinal principal é o que está acontecendo aqui hoje. Aqui, entre eu e você. Nós estamos com a Bíblia e estamos com o nosso guia de estudos. O sinal principal é Mateus 24,14, que diz assim: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo para testemunho a todas as pessoas e então virá o fim. O principal é a pregação do evangelho. Então, toda vez que alguém estuda a Bíblia, toda vez que alguém fala de Jesus para outras pessoas, isso faz parte do sinal da volta de Jesus. Agora, tem uma coisa bastante curiosa com a qual eu quero terminar a aula de hoje. Haverá uma última crise, haverá um tempo de angústia, haverá um tempo de engano maior. Satanás vai imitar ou tentar imitar a volta de Cristo, como diz Mateus 24. E você precisa tomar cuidado para você não ser enganado com o último engano. É preciso estar firmado na palavra, é preciso estar firmado na Bíblia, na fé,
na doutrina, no conhecimento, para não ser enganado. Então prepare-se, abra o seu coração, estude mais a Bíblia, leia mais esse guia, esse manual, esse livro, O Mistério da Profecia, porque Deus tem outros mistérios para revelar a você. Como diz Amós 3, verso 7, certamente o Senhor não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo, os seus mistérios aos seus servos, os profetas. Quer saber mais? Quer aprender mais? Então é o seguinte, leia esse livro com a Bíblia na mão e Deus revelará coisas mais profundas para o seu coração. Que Deus te abençoe, um forte abraço e nos vemos na próxima aula.